Mesmo em pé, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te exaltar, Senhor, porque Tu és um Deus bendito, um Deus glorioso, um Deus santo, digno de toda a honra e toda a glória. Pai, é por isso que estamos aqui, é para isso que nascemos, para Te dar toda a adoração, toda a glória, Senhor. Preencha mesmo nossos corações, Pai, com a Tua presença maravilhosa, gloriosa, Pai, que transforma tudo aquilo que precisa, Pai, de um renovo que vem de Ti. Pai, que nesta hora, enquanto eu ministro a palavra do Senhor, o Senhor possa, Deus, falar ao meu coração, falar ao coração da igreja, ó Pai, nos entregar aquilo que o Senhor preparou para nós hoje, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Adorando a Deus. Vocês notaram que hoje eu estou, como diz aquele clichê, né? Eu estou cruzando, cabeceando, bate na trave, volta, e eu venho e dou um rebote. Mas eu costumo dizer que eu apito o jogo, toco a bola, se ela sai, eu sou o gandula que pega. Hoje a gente faz tudo, mas para a glória de Deus, há uma razão para isso. Que bom que estamos aqui diante da palavra de Deus, da mesa do Senhor, para ouvirmos o que Ele tem para nós. Pensando num culto de início de ano, eu quis trazer, aliás, senti no coração, alguns dias atrás, e meditando na palavra, Deus trouxe algo ao meu coração em relação às nossas motivações. E não vou falar de motivações diretamente, mas penso o seguinte: o que é que nos motiva neste ano a nós continuarmos, a nós permanecermos, a nós desejarmos progresso, a nós aspirarmos coisas novas, enfim. O que é que nos motiva? O que é que pode nos movimentar? Né? Quais são as nossas perspectivas? Muitas vezes nós fazemos planos, e óbvio, e quem ainda não fez, ainda dá tempo. É sempre bom fazer plano, e a palavra de Deus diz que isso é prazeroso, isso é bom. Embora a resposta venha do Senhor, mas nós temos que fazer planos. Né? Nós temos que ter visão, temos que ter metas, temos que ter um projeto de vida. E muitas vezes no começo de ano nós estipulamos metas, projetos, né, e visões, objetivos, e muitas vezes são coisas secundárias, são coisas que não mexem muito com o nosso interior, ou muitas vezes não nos projeta para o primordial. Então, lendo a palavra de Deus, eu fui sacado por uma verdade que saltou aos meus olhos no livro, na epístola de Paulo a Tito. E eu quero que você me acompanhe, por gentileza. Tito, capítulo 2, versículo 11 a versículo 14. Um breve trecho da palavra para nós meditarmos acerca das nossas motivações. E eu quero trazer como título o seguinte: Aprendendo com a Graça. Aprendendo com a Graça. Você vai entender o porquê desse título. O texto por si só vai dizer. Todos encontraram? Quem quiser acompanhar pelo telão. Diz o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança. 2 pontos, ou seja, qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Esse texto me chama a atenção, justamente até para a perspectiva que eu quero trazer aqui, com relação ao novo ano que começa, qual deve ser a nossa motivação. Porque se nós voltarmos lá no primeiro versículo do capítulo 2, o apóstolo Paulo enfatiza literalmente e claramente, se nós lermos do versículo 1 até o versículo 11, nós encontraremos várias vezes a expressão ensinar, ensino, encorajar, exortação, que dependendo da sua tradução, pode ser exortar, ou pode ser encorajar, ou pode ser simplesmente ensinar. A versão NVI, ela traz essencialmente a palavra ensinar, ensino. Então há algo essencial nesse texto, nesse capítulo 2, que é o ensino. Aí Paulo vai falar, a título de introdução, para nós entendermos um pouco, Paulo vai falar para Tito que ele, como um pastor recém-ordenado, e estou fresquinho aí, né, nessa situação, como um pastor recém-ordenado, cuidando da igreja em Creta, ele deveria ensinar o povo de Deus, ensinar os mais velhos, ensinar os idosos, ensinar os jovens, ensinar as mulheres, ensinar até mesmo os escravos, ou seja, ensinar aqueles que têm uma função, aqueles que são empregados. O ensino sobressai aqui. Para cada categoria de pessoa, ele dá uma ênfase, de acordo com as necessidades de cada categoria. Mas o fato é que Paulo fala, Tito, ensine, meu querido, ensine a igreja, se dedique a isso. E aí no versículo 11, é tão interessante, ainda ressaltando o aspecto do ensino, Paulo vai falar que não é Tito que vai ensinar aqui, mas é algo muito maior e muito além, e que vai ser a base para tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. É a graça de Deus que nos ensina. Olha só o que diz no versículo 12. Ela nos ensina. E é baseado nisto que eu trago então esse título, Aprendendo com a Graça. Porque se a graça tem algo a nos ensinar, nós precisamos aprender com ela, correto? Então eu quero convidar você a brevemente avaliarmos alguns pontos em relação ao que a graça tem a nos ensinar. A vida é um aprendizado contínuo, vocês concordam comigo? Nós aprendemos constantemente. Eu até poderia aqui dizer que nós nascemos para aprender. E por que não dizer que morremos aprendendo, né? Nós sempre estamos aprendendo algo novo. E quem para de aprender, simplesmente parou na vida. O fato é que, conscientemente ou inconscientemente, estamos aprendendo. Nós sempre, eu gosto muito de trocadilhos, que diz o seguinte, a vida é um aprendizado contínuo, mas nem sempre continuamos a aprender sobre a vida. Nós aprendemos sobre o trabalho, nós aprendemos sobre a diversão, nós aprendemos sobre escolaridade, profissionalismo, academia, estudos, aprendemos, você liga o YouTube hoje, você tem centenas, milhares de tutoriais que ensinam a fazer inúmeras, centenas, milhares de coisas diferentes que talvez você nunca viu na vida. E tem lá o tutorial ensinando. Então, nós podemos aprender sobre muitas coisas, sobre muitos aspectos, mas nem sempre continuamos a aprender sobre a vida. E sobre a vida cristã? O que temos a aprender? O que a Bíblia ensina? E é nesse texto, em Tito 2, 11 e 14, nós temos o ensino da base, o fundamento da fé cristã. Tito 2, 11 e 14 nos apresenta a base, o fundamento da fé cristã, da vida cristã. Então, a graça de Deus, meus irmãos, ela nos ensina 3 lições sobre a vida cristã, e eu quero ver isso com você rapidamente. A primeira lição que a graça nos ensina
é a viver. E esse viver, ele tem uma conotação da santificação, ele tem a ver com a santificação. Porque quando nós falamos em graça, nós falamos da graça salvadora, como o texto diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça que nos salva, ela nos traz uma nova perspectiva de vida. Ela nos insere na família de Deus e nos torna filhos de Deus. E ela nos ensina a viver uma vida para a glória de Deus. E como viver uma vida para a glória de Deus? Santificação. A graça de Deus vai dizer no versículo 11, aliás, no versículo 12, que ela nos ensina a renunciar a tudo que é contrário a Deus. Impiedade e paixões mundanas. Impiedade é tudo aquilo que é contrário a Deus. E que nós estamos enfrentando diariamente na nossa rotina, aí fora no mundão, né? Não precisa nem ser aí fora no mundão, mas no mundo virtual, por que não inserir essa realidade, porque é uma verdade em nosso meio. A impiedade, aquilo que vai contra Deus, aquilo que prega, que anuncia contra Deus, ela está batendo forte contra as nossas vidas, a fim de nos impedir de prosseguir e de viver uma vida para a glória de Deus. Então, a graça, ela nos ensina a viver uma vida em santificação, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não convém ao Filho de Deus, e a paixões mundanas. Essa palavra paixão, no seu original, ela traz uma ideia mesmo de prazeres ilícitos, sexuais, para dizer mesmo que nós, seres humanos, somos tendenciosos às coisas mais escarnecedoras. E Paulo vai enfatizar isso em Romanos capítulo 1, quando ele diz que as pessoas, aqueles que tiveram, de certa forma, uma revelação da glória de Deus, não creram em Deus. Mas Deus mesmo os entregou às paixões da carne, os prazeres da carne. Então, olha assim a profundidade do que Paulo está dizendo para Tito. A graça de Deus, que é graça salvadora, é graça de Cristo, ela nos ensina a renunciar isto, a renunciar a tudo isto. Não é por minha força, não é por minha vontade própria, é a graça de Deus. Se eu preciso viver uma vida de santificação, uma vida de renúncia, é pela graça de Deus, não é por minha força. E lembra que Paulo fala em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, porque o mundo tenta nos tragar, o inimigo tenta nos tragar, e ele usa o mundo para isso. E o salmista, no primeiro capítulo de Salmo, no versículo 1, diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O fato é que nós temos uma escolha, nós temos um poder de decisão, se eu quero viver ou não para a glória de Deus. E a Bíblia nos ensina como fazer isso, porque a graça de Deus nos ensina. Lá no versículo 12 ainda vai dizer que a graça nos ensina a viver a verdadeira espiritualidade, ou seja, um viver de maneira sensato, justo e piedoso. Sensato, justo e piedoso. Eu acho tão interessante quando Paulo enfatiza a ideia da piedade, porque ele fala isso para Timóteo também, o amado Timóteo, seu discípulo, assim como Tito. Ele enfatiza a importância da piedade, de tal maneira a não se preocupar nem com o seu próprio corpo. Porque ele fala o seguinte, olha, exercita-te na piedade. O exercício físico, ele tem pouco proveito, mas a piedade, ela tem frutos para a eternidade. Porque a piedade nos prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara a nossa razão, as nossas emoções,
para viver para a glória de Deus. E olha que interessante que o versículo vai dizer, o versículo 12 ainda, na última parte, quando fala do viver de maneira sensata, justa e piedosa, Paulo frisa o seguinte, que é nesta era presente. Quando e onde eu devo viver assim? É nesta era presente. É hoje. É em 2020. É nessa nova década que se inicia. É hoje. Eu acho interessante essa expressão hoje, porque lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13 e 14, o autor dessa carta vai dizer, durante o tempo que se chama hoje, para os irmãos se encorajarem uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, paixões mundanas, impiedade, pois passamos a ser participantes de Cristo. A graça salvadora, ela nos faz participantes de Cristo. E nós precisamos entender que hoje é o chamado da graça para vivermos uma vida para a glória de Deus. E aí, quando eu volto a frisar, lendo esse texto, eu falei, uau, aqui está a essência, a chave, para mim viver uma vida diferente, e uma vida, por que não dizer, de progresso na fé cristã, por que não dizer naquilo que Paulo fala para nós, desenvolvermos a nossa salvação, é voltar a essas bases da vida cristã, que a graça salvadora me ensina a viver diante de Deus, a viver diante da sociedade. A segunda lição que o texto nos traz a respeito do ensino da graça é que ela nos ensina a esperança. Esperança. E essa esperança nada mais é do que a expectativa, o aguardo da volta de Cristo. Não sei você, mas a nossa tendência, pelo menos eu tenho tido essa dificuldade, eu preciso ser lembrado, eu mesmo ser lembrado, e eu oro a Deus para que sempre me lembre disso. Eu preciso sempre lembrar da graça dEle, porque como diz Paulo, como Deus falou com Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Porque se eu crio expectativas nas coisas terrenas, se eu crio expectativa no meu progresso profissional apenas, no meu progresso acadêmico, no meu progresso no comércio, ou naquilo que eu desejo efetuar, executar, eu estou sujeito, corro o perigo de me esquecer do essencial, de ter o foco na volta de Cristo, que Ele prometeu que voltará. E essa tem que ser a nossa maior expectativa, a nossa maior ansiedade. E nós devemos nos preparar para isso. O texto vai falar, usa a expressão, no versículo 13, enquanto aguardamos, nós renunciamos à impiedade, a uma vida que é contra Deus, tudo aquilo que é contra Deus, nós renunciamos isso, renunciamos os prazeres, as paixões carnais, renunciamos o pecado, nós buscamos uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, uma verdadeira espiritualidade, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. E Paulo vai falar ainda, no versículo 13, que a vinda de Cristo é a gloriosa manifestação de Cristo. A gloriosa manifestação. E quando eu penso nessa gloriosa manifestação, que isso tem a ver com a volta dele, que vai ser gloriosa, esplêndida, nós não temos dimensão de como vai ser, mas vai ser linda. A Bíblia fala que todo olho o verá, toda língua o confessará. Há textos que dizem que vai ser como o raio do sol,
que cruza todo o globo terrestre. Tamanha a glória da vinda de Cristo. E sabe o que eu lembro quando eu penso nisso? Da ceia, da mesa do Senhor, do partir do pão, do beber do cálice. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, e Paulo vai frisar isso em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ceia tem a ver com isso. A mesa do Senhor tem a ver com isso, com a volta gloriosa de Cristo. Nós anunciamos e proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ceia é esperança, é expectativa, é alegria, é anseio, é paixão por essa presença gloriosa de Cristo que virá nos buscar. E Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo 13: de modo grande, é uma gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, quem? Jesus Cristo. Nós temos aqui um versículo essencial e chave, que confirma, que comprova, que atesta a divindade de Cristo. Há pessoas, há teologias, há entendimentos aí fora, há até mesmo igrejas, religiões, que dizem que as Escrituras não têm fundamento teológico sólido para dizer que Cristo é Deus. Está aqui um texto. Quem é Jesus Cristo? É o nosso grande Deus e Salvador. Nosso grande Deus e Salvador. Sabe o que Jesus fez? Paulo vai dizer para Tito no versículo 14, e essa graça nos ensina isso, a graça de Deus nos ensina isso, que Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós, como em Hebreus vai dizer, uma única vez, ou então, uma vez por todas. Cristo, de livre e espontânea vontade, em conselho com o Pai e com o Espírito Santo, decidiu se entregar por nós, para nos resgatar do pecado, da morte eterna, para nos dar a salvação, a vida eterna, para nos dar uma nova vida. Isso para mim, queridos, é libertador, é promissor, como eu disse no início do culto, porque eu penso o seguinte: Deus, eu quero vivenciar isso neste ano. Eu quero buscar isso neste ano. Uma porta aberta, um carro novo, uma casa nova, um aumento de salário, presentes. E tudo mais que a gente possa imaginar como material, como passageiro. Isso tudo é consequência. Consequência. A aprovação das pessoas. Isso é consequência. É Deus quem faz. É Deus quem opera. É Deus quem realiza se Ele quiser. Mas o que importa para mim, como filho de Deus, como cristão, como discípulo de Cristo, é vivenciar estas verdades, esse ensinamento, esse fundamento na minha vida. Senhor, eu quero viver para Ti. Esse ano de 2020, eu quero ser mais fiel a Ti, eu quero mergulhar nessa graça salvadora que me ensina a viver uma vida melhor para o Senhor. Sabe o que Paulo vai falar? Que Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Se lá no começo, no versículo 11, aliás, no versículo 12, é dito que a graça nos ensina a renunciar toda impiedade e paixões mundanas, Paulo vai enfatizar que essa graça, ela se revela quando Cristo se entrega por nós, a fim de nos remir de toda a maldade que há no nosso interior. Essa maldade que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Essa maldade que somente o sacrifício de Cristo na cruz pôde tirar, pôde pagar, pôde apagar, na verdade.
Ele fez isso, Ele se entregou por nós. Sabe o que significa remir? Remir tem a ideia de libertar mediante o pagamento de um resgate. É como se nós estivéssemos presos e a nossa dívida era tão grande que ninguém e nada nesse mundo poderia pagar. Somente o sangue do Cordeiro poderia nos remir, nos resgatar, nos trazer de volta para o Pai. Isso é remissão. E por isso Ele morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. No nosso lugar. Paulo vai falar isso também em outra carta, que a carta de dívida, a cédula de dívida que havia contra nós, foi cravada na cruz, foi rasgada, foi desfeita pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso é ceia. Isso é ceia do Senhor. Ele se entregou por nós. Mas Paulo ainda vai dizer uma outra finalidade da entrega de Jesus por nós, a fim de purificar um povo para si, a igreja. Olha o que ele diz, lá no versículo 14, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo particularmente seu. A Bíblia fala que fora da graça, ou antes de estarmos na graça, nós estávamos debaixo da autoridade do poder das trevas, no reino das trevas. Aliás, no império das trevas. E império denota o quê? Imposição, autoritarismo. Império denota sofrimento. Império denota cativeiro. Mas a graça de Cristo, quando se revela através da entrega dele na cruz, quando seu corpo é moído na cruz, quando seu sangue é vertido na cruz, quando ele entrega o seu Espírito ao Pai e diz, está tudo consumado, e quando o Espírito Santo vem em nossos corações e nos abre os olhos, nos abre a mente, abre e revela e descortina esse mistério maravilhoso que o Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, nos ama ao ponto de ter dado o seu próprio Filho. Paulo vai falar em Colossenses, que ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Reino. E reino, irmãos, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Porque reino é um rei que senta no trono e que julga o seu povo com equidade, com sabedoria, com graça. Isso é ceia. Eu gosto muito do texto a carta de 1 Pedro, no capítulo 2,9, que diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha que interessante que esse texto de 1 Pedro diz que Ele nos separou como seu povo exclusivo para anunciar as suas grandezas. E sabe o que isso tem a dizer para mim e para você? Boas obras. Isso mesmo, boas obras. Por isso que a terceira lição, que a graça salvadora de Deus nos ensina, isso está lá no versículo 14, no final do versículo, é que a graça nos ensina um propósito. Ela nos ensina o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência terrena. Sabe o que é? As boas obras. Eu cresci num ambiente eclesiástico, para não dizer o nome da denominação, e também não contra e nem falando mal, mas
A cultura, a ambiência, nos levava muitas vezes a acreditar que se eu fizesse algo, eu atingiria o coração de Deus. Se eu fizesse algo de bom, se eu desenvolvesse algo de bom, ou quanto mais eu pregasse o Evangelho, quanto mais eu anunciasse a alguém o amor de Deus, quanto mais eu discipulasse alguém, quanto mais eu lesse a Bíblia, eu ia alcançar o favor de Deus e ia agradar a Deus. Sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Que é pela graça. É pela graça. E eu gosto muito do texto de Paulo em Efésios 2:10, porque ele diz o seguinte, que nós fomos salvos pela graça de Deus para as boas obras, e não que as boas obras nos traz a salvação. É tão interessante que o mundo aí fora inverte isso, né? Muitas igrejas invertem isso. Muitos pregadores invertem isso. Falsamente, sem seriedade, sem compromisso com a palavra, porque Paulo diz tão enfaticamente, capítulo 2, versículo 10 de Efésios, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, e mais, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus preparou de antemão essas boas obras e preparou o nosso coração com a graça dele para que nós as executássemos. É vontade dele. Não é as obras que me traz a esperança. Não é as obras que me traz a vida eterna, a presença de Deus. Mas pelo contrário, a esperança, pelo contrário, a presença de Deus, a graça salvadora, ela me projeta a fazer boas obras. E boas obras é a resposta que damos à graça salvadora de Deus em Cristo. Eu acho interessante que Paulo encerra, parece que ele resume, ele encerra, ou ele tem como essência essa questão da salvação pela graça, o propósito da salvação pela graça na prática diária das boas obras. Olha que interessante que ele vai dizer para Tito, no capítulo 3, eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, eu vou ler alguns versículos. Tito 3, versículo 3 e diante, diz o seguinte: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Aí a gente pode ir associando aquilo que ele fala desde o versículo 11. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Isso é graça. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Preste atenção nessas palavras agora. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Percebe que Paulo, ele dá total ênfase nas boas obras como resposta e como consequência e como necessidade daquele que creu e que foi resgatado e que foi liberto, que foi santificado e que tem uma esperança através da graça. Percebem isto? Então há um chamado para nós, há um ensinamento da graça para nós. E sabe o que é boas obras? Entendo boas obras como simplesmente servir ao próximo.
Jesus fala, amai o próximo como a si mesmo. Como nós gostamos de fazer boas obras para nós mesmos, né? Eu não sei você, mas comprar um perfuminho novo, uma roupinha nova, colocar um sapatinho novo, se dar ao luxo de sentar no sofazão gostoso, assistir um bom filme, enfim, comer uma boa comida. Nós gostamos de fazer boas obras para nós mesmos. Gastar um dinheirinho conosco. Isso é viável, é digno. Porém, as boas obras elas têm que ser exercitadas e cumpridas e executadas ao próximo. E quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo. É quem está à nossa volta. São os nossos irmãos, é a igreja, é o povo de Deus, é a nossa família. Porque muitas vezes, nos preocupado conosco mesmo, e agora, início de ano, nós corremos o risco de cair nesse perigo de olharmos para nós somente e esquecermos de quem está à nossa volta. Eu vou contar um rápido testemunho aqui, até inusitado, simples, básico, mas aconteceu hoje. Eu vindo para o culto, e já preocupado porque achando que não estava vindo no horário viável. Deveria ter vindo mais cedo, mas estava vindo. Não passei do limite de velocidade, tá, irmãos? Mas vindo de carro, me deparei num ponto de ônibus, percebi a presença da irmã Lindinalva e do seu Antônio. Mas foi tão em cima da hora que eu dei uma freada brusca e já encostei o carro. Parece que foi assim automático. Mas, ao mesmo tempo, eu senti, deu aquela tentaçãozinha, eu estou confessando aqui, viu, irmã Lindinalva e São Antônio, de passar direto. Meu Deus, eu estou atrasado, eu preciso chegar lá para dar assistência para os irmãos. Falei, não, vou parar. Eu preciso dar uma assistência para eles aqui. Deus proverá o depois. E é isso, é um exemplo simples do cotidiano, aconteceu comigo hoje. Mas é isso, nós precisamos estar atentos, com os olhos abertos, para quem está à nossa volta, e entender que o chamado de Deus para nós, para a salvação, para viver na graça, viver para a glória dEle, para desfrutar da presença dEle, ela não tem sentido se ela não refletir na vida do próximo, na vida do meu irmão, na minha família, se eu não me doar, se eu não me entregar como Jesus fez. E Jesus mesmo falou para nós seguirmos o exemplo dele. Assim como Deus me enviou, eu vos envio. E como que o Pai o enviou? Ele veio em carne, deixou toda a sua glória, morreu numa cruz, verteu o seu sangue por amor aos seus irmãos. Porque nós somos filhos adotivos e os irmãos mais novos de Jesus. E tem um texto que me intriga muito, e eu sei que tem a ver com isso que eu estou falando, que é 1 João 3,16. Nós conhecemos muito bem João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 nos mostra a aplicação, ou então a prática desta verdade em nossas vidas diárias. Nossa vida diária. Que diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor de Deus, o amor verdadeiro. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela se manifestou para nos ensinar a viver em santificação, a termos esperança e a cumprirmos o propósito de nossa salvação. Qual é? Qual seja servir a igreja de Cristo. Quero convidar os irmãos do louvor e quero concluir dizendo o seguinte: vamos começar o ano aprendendo com a graça de Deus, meus irmãos. Vamos iniciar esse ano atendendo ao chamado
e ensino da graça. Vamos viver para Ele. Vamos viver para a glória dEle. E entender que, mesmo fazendo planos, projetos, tendo visão, tudo é consequência. Ele fala, esforça-te que eu te ajudarei. Mas a base nós não podemos esquecer, que é a graça salvadora que se manifestou a todos os homens. Amém, queridos? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Porque, mesmo na simplicidade, Senhor, de uma explanação, ela nos revela a Tua vontade e nos mostra o que o Senhor espera de nós. Pai, faça-nos atentos, dispostos e de coração aberto, Senhor, a correspondê-la, a respondê-la, Senhor, com nossas atitudes, com nosso esforço, com nosso amor verdadeiro, Pai, de entrega. Que possamos de fato, Senhor, atender ao ensino da graça e aprender com ela, a vivermos em santificação, a termos a esperança na volta de Cristo, o nosso Senhor, e a termos um propósito que é servir os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.